Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Psique Complica. Estamos aqui com a maravilhosa Fran, né? Vocês já estão íntimos dela. Queremos te convidar a seguir as nossas plataformas, tá? @TV Promessa Viva, Instagram, TikTok e YouTube, sempre preparando aqui os melhores conteúdos para vocês. E como vocês já devem estar acompanhando, nossa última quinta-feira do mês de abril não poderia ser diferente. A Fran está aqui exclusivamente para nos dar uma aula, nos ensinar sobre essa tão importante campanha, conscientização sobre o espectro autista. E eu, enquanto psicóloga, atendendo muitas mães atípicas, posso compartilhar dessa angústia que é para as mães receberem um diagnóstico, como procurar ajuda, onde encontrar, como fazer a sua voz ser ouvida, como gritar nesse silêncio e não parecer que está gritando com essas paredes, mas de fato ter alguém que as escute. Nós, enquanto profissionais da saúde, temos muito esse papel de escuta empática e também de orientar os pais a encontrarem o suporte necessário. Eu não atendo, crianças sejam típicas ou atípicas, mas eu tenho algumas mães de crianças atípicas e eu compartilho muito dessa angústia. Uma das minhas pacientes, Fran, me diz assim: Lu, meu filho está crescendo e eu não sei até quando eu vou conseguir segurá-lo numa crise. Gente, isso é tão difícil, porque nós temos filhos, atípicos, você tem um menino, eu tenho um menino, e para nós uma crise a gente já se descabela. E uma crise que dura o quê? 10 minutos? Vamos lá, imaginar. Imagina uma crise atípica, de uma criança atípica, uma crise violenta, que eles vão para bater, não porque eles querem bater, mas é um comportamento respondente. Eles não conseguem se controlar também. É uma forma até deles dizerem, tem algo errado, mas eu não sei como me controlar. Eu quero uma ajuda, eu preciso de ajuda. Nós conseguimos verbalizar. Nossos filhos, às vezes, quando querem... tem um meme muito engraçado na internet que diz assim: o filho, quando quer dormir, humilha a paciência da mãe e do pai. Pronto, é exatamente isso. Só que, nesse caso, eles não conseguem dizer ainda porque não têm uma maturação cognitiva suficiente. Emocional também, Isso. E no espectro autista, assim, como que as famílias, elas podem dar esse suporte para a criança? Como que você orienta as mães a estarem disponíveis para esses filhos nesses momentos? Como elas devem agir? Tem muitas crianças que precisam haver um manejo de comportamento, Nesse momento de crise, o que fazer? Muitos precisam, porque como é um espectro, cada criança reage de forma diferenciada, Muito, se você trouxer algum objeto que ele já gosta, familiariza, ou algum objeto também sensorial, que nós temos várias, a mola, aqueles pop-it também, aquelas garrafinhas da calma também, traz, entrega à criança. Ou então algo, por exemplo, eu tenho crianças que gostam de McDonald's, por exemplo. Então a imagem, imprimir algo do McDonald's para a criança olhar, ou então da Turma da Mônica, já acalma, uma revistinha, já vai fazer com que o foco dessa criança vai demorar? Vai demorar. Não vai ser de imediato, mas você está dando opções ali para a criança tirar o foco daquele sentimento que ele não está controlando, não está sabendo como falar para você o que está acontecendo, e às vezes é só o calor. Como eu já percebi em algumas crianças, em uma específica, que ele entrava em crise quando ele estava suando muito. Aí ele já começava começar a andar, a gritar, que aí as estereotipias também, muita gente diz, não, temos que diminuir. Gente, muitas servem para acalmar a criança. Então, ela está andando para lá e para cá... Para se regular. Exatamente. Nossa. Está gritando, repetindo falas de personagem, ou então está até enrolando ali o cabelo. Claro que tem estereotipias que pode machucar, então você controla. Mas é para se regular, é para não entrar em uma crise mais séria. Então, permite. Por isso que muitos ambientes precisam ter essa noção, um ambiente escolar principalmente, A criança levantou e ele começou a falar, a repetir as falas, a ecolalia dele para poder se regular, permita. Ou até tire da sala, leve para um outro ambiente, Quer andar? Permita. Até na igreja, por exemplo, tem um espaço para criança ou adulto também, ele andar, Ou até pular, às vezes quer pular, para se regular.
Claro que com o tempo a gente vai regulando alguns comportamentos para tornar também a vida dessa pessoa, né, dessa criança, adolescente ou adulto mais sociável. Sim. Também, né? Mas é uma forma de se regular. Entendi. A roda objeto, como uma amiga minha que tem um filho autista até falou comigo, que estava passando por uma certa dificuldade com algumas pessoas que julgavam o fato dele querer estar girando um objeto que ele tinha. Mas ali ele estava em um ambiente diferente do dele, que acontecia muito quando ele viajava, então era um ambiente diferente, então ele queria o quê? Se regular. Por isso que ele estava girando constantemente de uma forma que para as outras pessoas anormal, né? Chamando a atenção, só que era para que ele se controlasse. Então estava tudo bem. As pessoas precisam melhorar o olhar, né? Para entender, para compreender, né? Então, em momentos de crise, é necessário observar a criança e já saber também ter um portfólio, né? Do que faz com que minha criança se acalme. Ah, tal objeto, tal boneco, falar sobre tal desenho, faz ele se acalmar? Vamos fazer isso? Abraçar a criança acalma, porque às vezes algumas você abraçando acalma, outras não. Por isso que é um espectro, então serve para um, mas não serve para outro. Por isso que é tão importante essa avaliação também, para o profissional e até o professor em sala de aula saber, no momento de crise, o que fazer. Por isso que é tão importante ter o PEI das crianças, né? Que é o Plano Educacional Individualizado nas escolas, para saber, no momento de crise, o que faz com essa criança específica. Porque autismo, é autista, mas pode funcionar para um, mas não funciona para outra. Né? É interessante essa questão da individualidade, não só, pessoal, dentro do espectro. Nós precisamos respeitar a individualidade. Se tratando de criança típica, cada uma vai aprender de um jeito diferente. Isso. A típica a gente precisa respeitar ainda mais. Isso mesmo. Porque não se trata somente de não querer, é de não conseguir. Tem uma limitação ali, né? Você falando da questão de conter a criança, essa minha paciente, o filho, ele dá cabeçadas. Sim. Então, assim, ele pode acertar a parede. Isso. Ele pode acertar, né, uma coisa de ferro, então ela precisa conter ele. E o lugar onde ele acerta é a barriga dela. E ela tem, né, algumas questões de saúde dela que fazem ela sentir dor. Sim. E aí é muito necessário que a gente tenha esse manejo, aprenda como abraçar, porque, por exemplo, né, nesse caso, seria para abraçar de costas, para que ele não tivesse tanta condição de pôr o pescoço para trás, para acertá-la. Tem umas técnicas também que faz com que a própria criança, ela pegue e feche as mãozinhas e faça assim. Isso com o tempo, claro, você vai treinando. Toda vez que ele entrar em crise, peça para ele mesmo fechar. Você fica à frente e diz como ele tem que fazer. Porque ele mesmo vai se fechar, vai se aconchegar, né, se abraçar e vai fechar os punhos no sentido de que não vai se agredir nem agredir outras pessoas. Então, é uma forma de treinar. Claro que não é do dia para a noite, né? Sim. Muitos pais acham que, eu fazendo uma vez, não funcionou, já era, vou esquecer. Não, tenta de novo. Porque é muito, muito interessante e funciona. Funciona muito e evita que a criança se machuque e que machuque as outras pessoas ao seu redor. Pronto, não sei se você chegou a ver, Fran, teve um vídeo de uma mãe nos Estados Unidos com a filha adulta. Sim. E eles estavam no andar superior e a menina estava na escada. E a mãe fazia exatamente esse movimento. E aí a mulher, né, é uma jovem já, jovem, ela foi se encolhendo no cantinho da parede, mas com as mãos exatamente desse jeito. Mas porque a mãe estava dando comando para ela fazer assim. E ela foi e repetiu, como estava em inglês, eu não sei inglês, mas ela estava repetindo algumas falas de comando. E ela foi até que ela normalizou, acalmou. Se acalmou. Pronto. Isso é muito importante, porque é uma técnica de segurança, tanto para o jovem autista, a pessoa autista, quanto para as pessoas à sua volta, a mãe. Porque, com certeza, pelo tamanho, eu vi esse vídeo, né? Se a mãe se aproxima e tenta abraçar, o que vai acontecer? Ela vai ser agredida. Sim. Já aconteceu de uma criança me morder, me bater, porque eu estava ainda avaliando essa criança, não sabia como contê-la, até para evitar que ela se machucasse, eu tive que me aproximar. Então, com o tempo, eu fui aprendendo de como conter essa criança, que muitas vezes é oferecendo algum brinquedo que ela goste, né? Algum objeto que para ela é objeto de conforto também, que faz com que ela se regule e que aos pouquinhos você vai entendendo. E também deixar a criança, muitas vezes, acontece muito com os pais, né?
porque está em um ambiente, está no shopping, por exemplo, supermercado, em algum lugar, e a criança entra em crise, e que a mãe se desespera também, os pais, as pessoas em volta, né, e quer que a criança volte ao normal ou se acalme em um segundo. E acha que falando de forma mais ríspida também, que é algo que as pessoas não compreendem, que quanto mais você grita com a criança autista ou autista no geral, ele vai ficar mais nervoso. Então, você dizer calma é diferente de você falar com ignorância. Você ser objetivo, né, você falar de forma objetiva, é diferente de você falar com ignorância, gritando, né? Então, há uma diferença de assertividade, de objetividade, de palavras e frases curtas, de você falar com ignorância. E muitas vezes, você falar de uma forma a gritar mais alto do que a criança autista tá ali naquele momento de crise gritando, ela só vai se estressar mais, né? Em vez de se acalmar. A assertividade é tão importante. E nós verdade. passamos por cima, né, Fran? Imagina você tendo que dar esses comandos para uma mãe adulta, que não foi treinada a assertividade, tendo que ouvir de você que você precisa, assim, olha, mãe, você precisa falar com um pouco mais de calma, um pouco mais devagar, um pouco mais de paciência. Já tive várias reuniões com mães, com avós, para poder elas tirarem, desmistificarem mesmo essa ideia de que para educar é necessário gritar, é necessário bater, porque ele me bateu, então eu vou bater para ele sentir a dor, para ele aprender. Fran, ele precisa sentir, porque se ele sentir a dor, ele não vai me bater. Aí, às vezes, a criança autista também não tem essa sensibilidade. Pode se bater, se machucar e não vai sentir dor. E aí? Você pode bater como for, vai me ferir, vai machucar, e a criança não vai sentir na mesma proporção que você sente. Exato. Né? Ou ela sente com um exagero tremendo. Uma coisa mínima a criança autista sente, porque cada criança é única, e no espectro mais ainda. Então, eu já tive que sentar com mães, com avós, para poder tirar da mente delas que, ao gritar mais alto que a criança vai ouvir e vai parar. O que eu sempre falo é, se você fala baixo, a criança vai fazer um esforço para poder te ouvir. Então, na hora que ela estiver gritando, fala mais baixo. Por quê? Ao falar mais baixo, a criança vai se esforçar para te ouvir. Ela vai entender que, espera aí, eu não estou entendendo o que minha mãe está falando, né? E dá um tempo para ela, calma, desregulou. Dá um tempo, funciona. Deixar a criança sentadinha. Ela não precisa estar sozinha. Se ela está se batendo, você vai junto, óbvio, né? Mas tirar ela do espaço onde ela está, onde causou a crise, também é crucial. Às vezes, por exemplo, a luminosidade. Está em um ambiente com muito barulho. Então, tira daquele espaço, leva para um outro lugar. E faz com que ela se acalme, espera também, a questão de esperar, né? Vai voltar, sabe? Vai ficar calmo, mas espera. 10 minutos, calma, ou mais, né? A depender da situação. Mas se continuar naquele espaço, você agredindo a criança, não só fisicamente, que muitas vezes acontece, infelizmente, mas verbalmente, de falar, de gritar, não vai funcionar. Por que você está fazendo isso? Ou então, pare com isso de forma agressiva. A criança não vai se acalmar dessa forma. Né? Você falando da assertividade e a paciência agora. Olha quantos conceitos importantes para estarmos aqui, você maturando na sua cabecite em casa, não só em relação à mãe atípica, mas à mãe típica também. Porque quando se trata de crianças, a gente precisa ter essa paciência, né? Esse entendimento. A gente vê muitos vídeos rolando no Instagram de pais ali no chão, com a criança, esperando o tempo da criança. E é literalmente isso. Eu falei aqui, né, o termo, até pedi desculpa a vocês, porque é pesado, o termo estupro, mas nós sofremos alguns estupros emocionais que tivemos que nos regular, do tipo, cala a boca, pare de falar, e hoje a gente precisa, às vezes, se posicionar e não se posiciona, porque ouviu muito um cala-boca, e claro, a gente precisa de uma investigação muito maior, estou apenas, né, pincelando aqui. E essa criança precisa desse tempo, dessa paciência desse pai, que não foi ouvido, que não foi acolhido, mas que agora ela precisa acolher alguém. Esse pai, essa mãe, precisa acolher uma criança que depende, né, dela em partes, mas que também esse pai tem que ensinar autonomia, como a gente estava conversando. Não fazer tudo por, né? Isso mesmo. A autonomia é essencial
seja a criança atípica ou típica, né? É necessário que, uma frase que uma mãe falou até para mim uma vez e marcou muito, não só uma, né? Fran, se eu morrer, o que vai acontecer com meu filho? Uma grande angústia das mães, Né, sejam de típicas todas. ou atípicas. E Isso, atípica, então... né? Então, mais ainda, quem vai ter paciência? Quem vai cuidar? Quem vai até dar banho, que muitos, mesmo adultos, precisam, Sim. né? Então, essa necessidade de independência, né, que é algo que eu uso muito para as mães entenderem. Olha, se você trabalhar com essa criança para que ela seja independente, o que vai acontecer? Você vai ser mais independente também. Né? Essa criança vai ter os amiguinhos, vai poder sair, vai poder futuramente trabalhar, a depender do nível, né, de suporte, né, das comorbidades que apresente também. Mas é necessário que, em todos os momentos, não só a mãe, o pai, as pessoas que convivem mais, os avós, mas, no geral, as pessoas possam ter consciência de tornar essa pessoinha, essa criança, esse adolescente, independente. Que ele possa... comer, pedir comida em certos lugares, que eles possam se vestir, que eles possam ir, pegar ônibus, sabe? Sim. Que eles possam, sim, ser independentes. Então, a luta diária é tornar a criança independente, nos mínimos detalhes. Seja calçar a sandália, né? Seja pegar a colher e colocar na boca, que é o que eu estou vivendo atualmente, né? E independente, né, Fran, de o suporte dela precisar que ela esteja somente em casa, né? A gente sabe que alguns, eles não conseguem ter essa autonomia, principalmente em relação à locomoção. Sim. De sair, ter autonomia de trabalhar, pegar ônibus e tal. Mas dentro de casa, né? Enquanto pais, a gente quer muito a celeridade. Isso. Ai, coma logo. Ai, faça isso. Ai, faça aquilo. Mães típicas, no caso, nós duas aqui. Ah, você está demorando demais, deixa eu fazer por você. Porque a impaciência é nossa, não é da criança, ela está aprendendo. Isso. A gente precisa lidar com isso. E no espectro, a gente precisa deixar que essa criança circule dentro de casa. Eu quero colocar a criança numa redoma de vidro, ela é intocável, e assim, ela quer socializar. Isso. Ela vê aquilo, e ela deve se perguntar, eu imagino, né, na cabecinha dela, por que eu não consigo fazer? E aí tem uma série muito bacana, que é do Sheldon, não sei se você conhece. Eu assisti toda. Sheldon é extremamente inteligente. E ele é tão inteligente, que ele faz assim, né? Mas por que eu não consigo? Eu sou inteligente, né? Mas por que eu não Tem outras consigo? habilidades para uma área, mas em outras Isso. não conseguem. Então, né? é um processo de angústia muito grande. Isso. E a gente precisa respeitar, porque a angústia é particularizada, individualizada. Isso. Existe uma vivência, né? Então, se eu amo muito meu filho, óbvio que eu vou querer que ele seja feliz, mesmo que isso implique em eu estar distante, porque não se trata de mim, se trata dele. E tem uma frase muito interessante que diz que quando há uma ótima, excelente educação por parte da família, é quando não há necessidade daquelas pessoas, ou seja, a mãe, ela se torna não necessária, ela deixa de ser necessária para aquele filho, né? E com a realidade atípica, eu sei que é muito difícil, por exemplo, com uma criança nível 3 de suporte. Aqui não tem como a gente dizer que todos os suportes, né, não vai ter essa necessidade. Vão sim. Muitos vão ter a necessidade de ter alguém o resto da vida, sim, né? Mas a luta é por independência, né? Então, nas pequenas coisas. Tem mães que dizem, Fran, eu não gosto de ir ao parquinho, porque há sempre uma crise depois. Mas como é que essa criança vai se desenvolver? Como é que esse ambiente do parquinho vai se tornar algo, na rotina dessa criança, algo normal? Né? Como é que aqueles brinquedos, aquele ambiente, aquelas crianças, vai se tornar para essa criança participante de algo para ele como conforto, se ele não frequenta? Né? Então, sim, vai gerar crises. Supermercado também, que há aquelas luzes, o som, coloca abafador, isso, né? Ajuda a dar uma lista de compras para que a criança se sinta útil naquele momento também. Sim. Mas ele não tem entendimento. Tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que você vai ver aos pouquinhos. Quando reduzir a crise, antes a crise durava 10 minutos, agora está durando 5.
opa, já é alguma coisa. Progresso, né? Exatamente. Né? A criança já quer ir comigo. Exato. Ótimo, porque também tem isso. Às vezes as mães, mas ele não quer nem sair, Fran, só quer ficar na televisão lá assistindo, no tablet. Mas será se a vida como um todo é só ficar à frente da televisão e do tablet, do celular? Não é. Exato. E nós queremos que essa criança seja independente. Então, é necessário essa criança estar em todos os ambientes que a gente frequenta e que possa levar essa criança, para que ele se torne realmente independente. Então, a prática não leva à perfeição, para a criança é assim também. Independente de ser típica e atípica, né? E típica, sim, a gente vê que aos pouquinhos a criança começa a pegar um pouquinho dos nossos hábitos e tudo mais. As crianças no espectro do autismo também. Então, é necessário que a família veja os ambientes no qual os familiares frequentam como um ambiente para a criança também frequentar. Para a criança sair não de casa. Não se abster dos ambientes, né? Exatamente. Tive uma paciente que ela, religiosa, né, cristã, ela se abstinha do ambiente religioso, da congregação, porque o filho mais velho, ele tinha, né, ele é do espectro, e por ele apresentar crises à igreja em si, não saber acolher, não saber lidar, porque a gente sabe que isso acontece, nós não estamos romantizando, estamos num processo de aprendizagem e construção em conjunto. Isso, com certeza. E ela se abstinha, e era uma angústia muito grande. Lu, eu quero tanto participar, eu quero tanto apresentar ele nesse universo espiritual, e eu não consigo. E aí, nessa contrapartida, existia um filho mais novo que também acabava sendo penalizado por essa ausência, porque ela acreditava que não podia. E aí a gente foi, né, em terapia, eu atendia ela, em terapia a gente foi trabalhando algumas angústias, ansiedades, medos, e hoje ela consegue voltar ao ambiente, claro, respeitando ele, né, a necessidade dele, a condição dele, o momento dele, e é sobre isso, né, sobre respeito. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é uma avó que está cuidando de um neto, para que essa mãe consiga trabalhar, ter também a sua vida, porque quando a mulher se torna mãe, parece que a vida da mulher acaba, e não acaba, você continua. Você só agrega mais um papel que dá um trabalho, verdade. Mas você agrega mais um papel. Então, assim, você que tem, né, uma criança com essa necessidade, com o espectro, seja um pouco mais empática, um pouco mais acolhedora, busque estudar, busque conhecer, né, tem muitas informações de profissionais incríveis como a Fran, ela tem o Instagram dela, a gente vai deixar depois na descrição do vídeo, para que vocês possam estar seguindo, acompanhando. A Fran também, ela faz parte de um projeto incrível aqui da Igreja Adventista da Promessa, onde nós unimos profissionais para justamente dar esse suporte para as famílias que precisam, né? A Fran faz esse atendimento, nós falamos sobre valores, né? Sabemos que é um valor considerável a ser pago em terapia, nós não iremos divulgar valor aqui porque é antiético, né, Fran? Nós temos um código de ética que nos proíbe fazer divulgação dos nossos serviços baseados em valores, tá? Mas nós temos aqui na nossa Igreja Adventista da Promessa um projeto social onde nós profissionais disponibilizamos muitas vezes tempo da nossa família, né, para estar atendendo aquelas pessoas que são carentes, que necessitam de um atendimento e muitas vezes não tem como custear. Então, a Fran tem esse trabalho incrível com crianças atípicas. Busque conhecer, pode mandar mensagem aqui no direct ou em qualquer lugar que você esteja assistindo esse episódio, porque nós vamos estar encaminhando o contato dela, vocês vão conseguir encontrar o Instagram dela, ver a profissional incrível que ela é. Se você é uma mãe atípica e precisa de um atendimento com psicólogos, nós temos 3 psicólogos que também fazem atendimento dentro desse projeto, né? Temos atendimento presencial, temos atendimento online, para justamente viabilizar, porque é até outra angústia, né? Eu já levo meu filho para terapia, agora eu vou ter que ir para terapia como? Onde é que eu vou achar tempo? Então, o atendimento online, eu sei que para criança atípica não cola muito, não tem como, mas para o adulto, sim, isso é possível, né? Você encontra esse espaço. Então, assim, nós temos esse projeto, a nossa igreja tem esse projeto para você estar conseguindo esse tipo de assistência, tá? Psicológica, uma assistência fantástica como a da Fran, com uma profissional impecável, que trouxe aí o conteúdo, né, traduzido nas minúcias. A gente poderia passar meses, anos aqui falando sobre o assunto e não esgotaria, né, Fran? É verdade, muita coisa. E uma coisa muito interessante que você falou em relação às mães procurarem, porque é muito necessário que as mães possam fazer terapia, porque elas precisam também ter o cuidado com a saúde mental delas, para que elas possam dar assistência para os filhos, porque afeta demais a parte emocional. Não tem como não afetar.
você ter uma criança e uma demanda altíssima. Para criança típica, a gente já tem uma demanda muito grande. Imagina uma criança que é autista, que necessita de todo suporte, né? E que a família precisa dar, e mais ainda a mãe, né? Ou a avó, um parente mais próximo que esteja com algum problema emocional mesmo, e que muitas acabam desenvolvendo por conta de ter uma criança atípica em casa, né? Então, esse projeto é maravilhoso. Eu amo participar, amo atender as crianças, né, da nossa igreja, que realmente eu percebo que há uma necessidade. Porque tem a questão financeira, sim, tem a questão de espaço mesmo, de ter um lugar, porque muitas vezes até demora, a família muitas vezes tem um plano e tudo mais, mas está ali aguardando um profissional, a liberação, e que não tem aquela condição financeira de pagar, e a igreja tem esse projeto maravilhoso. Assim como temos também a Secretaria, né, de Inclusão da Igreja, sim, que também tem projetos muito interessantes para poder trazer informações para os pais, né, para os avós, para as pessoas, os familiares no geral, que precisam de conhecimento, né. Então, quando a pessoa sabe que tem ali o diagnóstico, há aquela, né, meu Deus, o impacto inicial do que fazer. Então, nós temos aqui o projeto e também temos a Secretaria de Educação, e eu tenho certeza que nossa igreja, cada dia mais e mais, né, está tendo conhecimento para haver essa real conscientização. Não só a conscientização, mas saber como incluir, como agir na prática, né? Exato. Porque nós somos um corpo, não somente espiritual, mas nós somos um corpo indivíduo dentro, sim, da sociedade com doenças físicas. Isso, né? Isso a igreja mesmo. faz a parte do acolhimento espiritual, Isso. do direcionamento. Essa fala nossa aqui não diz respeito exatamente à clínica, mas nós sabemos que sim, existem evidências científicas hoje que já comprovam a eficácia de você pertencer a um núcleo religioso, ter uma congregação, isso, fazer parte de um corpo, ter uma fé na isso, superação de muitos desafios, tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento à Fran por essa contribuição incrível, por esses programas incríveis que eu tenho certeza que agregou muito, e com certeza virão outros convites, porque o bate-papo foi muito gostoso. Eu amei, eu agradeço muito por estar aqui, por poder falar, poder tirar algumas dúvidas que eu sei que muitas pessoas têm em relação ao autismo, ou como cuidar, ou como buscar ajuda, né? Então, eu estou sempre à disposição. Pode contar comigo sempre, viu? A gente ama. Então, muito obrigada, tá, Fran? Deus abençoe a você e a sua família. Amém, a bebezinha linda, tem uma filhinha linda, gente. O útero coça, mas depois passa. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Um abraço.